No bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre algumas fake news do mundo da corrida. Então essa live hoje vai ser dividida em 3 partes. Uma parte eu vou falar sobre respiração na corrida de rua, a segunda parte eu vou falar sobre alongamento e a terceira parte a gente vai usar para bater um papo, para responder algumas dúvidas aí. Se vocês tiverem dúvidas, a gente usa essa terceira parte para bater um papo aí. E aí, eu quero saber, você já teve dificuldade para respirar na corrida? Você começou a correr, reparou que no treino intenso você fica mais ofegante, você não consegue e você fica extremamente incomodado com isso? Como tem sido a sua respiração na corrida? Né? Tem alguma técnica mágica aí que você usa para respirar melhor, porque você acredita que o jeito que você está fazendo tá errado, né? E aí, galera, como tem sido para vocês a respiração? Treino de tiro, né? Normalmente respiração em treino de tiro, né? A gente fica super ofegante. E aí, como tem sido para você a sua respiração na corrida? Porque muita gente acha, na hora que fica ofegante, que não está respirando direito, né? O pessoal começa a correr, vai fazer treino de tiro, começa a passar mal de tão ofegante. Será que isso está certo, que está errado? E uma das fake news da corrida é a gente acreditar que existe um jeito certo de respirar enquanto corre. O que eu quero falar hoje para vocês, se eu fosse resumir o papo da respiração, é que você sabe respirar. Você não precisa de uma técnica. Tanto que agora, enquanto a gente está nessa live e eu estou falando com você, você está respirando e você não precisa ficar pensando para isso. Você não precisa ficar falando para o seu cérebro, respira para eu não morrer, respira para eu não morrer. Né? Você não tem que ficar avisando o seu cérebro que você está respirando ou que você precisa respirar. Você não pensa nisso. E por que na corrida precisaria ser algo diferente? Por que na corrida a gente quer procurar uma técnica para fazer isso ser algo melhor? Quando você é iniciante, ou quando você está começando uma sessão de treino, ou quando o seu treino fica muito intenso, é normal você ficar mais ofegante, você ter mais dificuldade para respirar, porque você está desafiando o seu corpo. E nesse desafio, ele está percebendo que ele precisa se adaptar para uma nova situação. E para se adaptar a essa nova situação, ele vai exigir mais oxigênio. Então você vai ficar mais ofegante, você vai ficar buscando mais ar. Vai dar uma sensação que você está sem fôlego, né? E você vai precisar disso sempre que algo desafie o seu corpo. Tá? Você não vai... se você estiver fazendo uma atividade fácil, que seu corpo se adaptou, você não vai ficar ofegante. Mas se você pegar uma escada longa num prédio, se você não está acostumado a subir escadas, você vai chegar lá em cima ofegante. Só que se você sobe essa escada todos os dias, você não vai mais ficar ofegante, vai ser normal para você. Né? Então não existe um jeito certo de você respirar. Se você é iniciante, se você está na sua fase inicial de treino, ou se você está num treino que te desafia demais, seu corpo vai precisar de uma adaptação e ele vai pedir mais oxigênio. Tem várias técnicas na internet. Tem a técnica do você coordenar a sua respiração com a passada, tem a técnica de você puxar 2 e soltar 1, ou soltar 2 e puxar 1, eu não sei ao certo. Né? Mas se eu tiver que te dar uma dica hoje, vai ser só respira. Seu corpo sabe muito bem como fazer isso. Se você está começando ou se você está num treino ali mais programado, você já tem tanta coisa para prestar atenção no seu treino. Você já tem que prestar atenção ali na velocidade que você está correndo, em manter o seu pace, ou se você está fazendo um treino de tiro, a distância do tiro que você tem que fazer, ou o tempo que você tem que cumprir naquele treino. Imagina, além de tudo isso, você ter que dar conta de uma técnica de respiração. Você tem que ficar lá prestando atenção quantas vezes você está puxando o ar e quantas vezes você está soltando. Né? Se você ficar dando muita atenção à respiração, você vai acabar não dando atenção
a outras fases importantes do seu treino, sendo que a respiração é algo automático, não é algo que você tem que prestar atenção, porque seu corpo sabe fazer isso muito bem. A respiração, ela não tem um controle voluntário. Por mais que você tente dar um ritmo para ela, então agora que eu estou falando de respiração, se eu olhar para você e falar, olha, puxa o ar bem lentamente, solta o ar lentamente, a gente tem essa impressão que a gente está controlando. A gente tem alguns controles mesmo, mas a gente não consegue manter isso por muito tempo e a gente não consegue deixar isso automático. É algo muito limitado. Quem fala o que o nosso corpo precisa é o nosso próprio corpo. Sabe como que a gente faz isso? Ó, a nossa respiração, né, ela é controlada por receptores da carótida. Eles chamam receptores carotídeos, ele tem esse nome feio mesmo. A carótida é aquela artéria que a gente tem grandona aqui, que você sente seu coração bater. Os receptores que a gente tem aí na nossa carótida, eles medem a quantidade de CO2, de gás carbônico que tem no nosso sangue. O gás carbônico, ele é liberado no processo respiratório, então quando você usa bastante oxigênio, você libera bastante gás carbônico. A carótida, ela tem esses receptores que medem essa quantidade de CO2 e se essa quantidade está alta, ela avisa o nosso cérebro que a gente precisa diluir esse CO2. Para diluir esse CO2, a gente precisa de oxigênio, né? Então a gente vai precisar acelerar a respiração para ter mais oxigênio no nosso corpo, que vai diluir esse CO2. Por isso que você vai ficar mais ofegante, seu corpo está querendo buscar mais ar, né? É só o processo natural do seu corpo acontecendo. Quando os receptores da carótida fazem essa medição, eles mandam para uma parte muito primitiva do nosso cérebro, que é o bulbo, né? O bulbo fica lá no tronco encefálico e ele cuida de algumas coisas que a gente não tem controle, né? Então, alguns controles, algumas coisas que o nosso corpo precisa fazer de forma automática para a gente sobreviver, tipo batida do coração. Essas coisas estão todas sob controle do nosso bulbo. E é para essa parte que nossos receptores da carótida mandam a informação da quantidade de gás carbônico que tem circulando no nosso corpo para a gente ingerir, né, mais oxigênio. E você não consegue controlar, porque é algo primitivo do nosso corpo. Ele manda na gente. A gente não consegue acessar nada do que acontece lá no nosso bulbo cerebral, tá bom? E se você está começando a correr, se você dá um estímulo de treino mais forte, seus receptores vão avisar seu cérebro que vai te deixar mais ofegante, e isso não tem nada de errado, isso tá super certo. Você precisa obedecer a esse controle, porque você precisa fazer a diluição desse gás carbônico. Eu garanto para você que seus receptores da carótida, que seu cérebro são muito mais espertos do que as regrinhas da internet sobre o que você tem que fazer na sua respiração. Seu cérebro, seu corpo sabe muito melhor do que qualquer regrinha que inventaram de puxar 2, soltar 1, de puxar 1, soltar 2, de regular a respiração com o ritmo da passada. A regra é clara, é só você ir com calma. Vai sem pressa, vai sem pausa, que com o tempo seu corpo se adapta e vai ficar muito mais fácil você respirar, né? Quanto mais adaptado seu corpo fica, mais forte vai ter que ser o estímulo para ele sentir essa necessidade. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, se ele perceber que você sempre está precisando de uma demanda maior de oxigênio, porque você treina e sempre tem uma quantidade de CO2 rolando ali no seu corpo, ele vai passar naturalmente a usar esse oxigênio que a gente ingere de uma forma mais eficiente. Essa forma mais eficiente é uma adaptação que o nosso corpo faz. A gente vai precisar puxar menos ar, né, para ele conseguir ser melhor distribuído para o nosso corpo, para ele conseguir diluir melhor esse CO2, né? E então você vai passar a ficar menos ofegante com o passar do tempo. Faz parte do nosso processo de condicionamento físico. E aí, para ter
certeza ali né? Nunca mais vou ficar ofegante, então, se eu treinar sempre eu não fico mais ofegante? Ó, a Olimpíada foi há pouco tempo. Se você, como eu, assistiu às provas de atletismo, você vai ver que a galera ali termina destruída, né? Quer dizer que eles não são treinados? Não, quer dizer que eles são treinados, porém, né, para aquela atividade ali, para aquele momento da prova, eles fizeram algo muito mais intenso do que eles estão acostumados. Eles deram 100% ali do condicionamento que eles tinham. Com isso, o corpo deles percebeu lá, né? Os nossos receptores da carótida perceberam aquela que precisava mais de CO2 e fez o rapaz ali ficar mais ofegante, porque aquilo era um desafio novo para o corpo dele. Toda vez que você desafiar o seu corpo, toda vez que você fizer uma atividade mais intensa, o seu corpo vai entender que você está liberando muito CO2 no sangue, precisa ter uma ingestão maior de oxigênio para lavar esse CO2, para diluir esse CO2. Tá? Então não tem uma técnica específica. Você não precisa, além de prestar atenção no seu pace, na distância, no tempo, tudo que você está prestando atenção ali da corrida, se você não vai trombar com alguém, se tem buraco na rua, se você precisa fazer uma curva, você não precisa, além de todas essas coisas, querer controlar a sua respiração. Afinal, como eu já disse, tudo que acontece no nosso bulbo cerebral a gente não tem controle, então a respiração ela vai acontecer de forma natural, conforme o seu cérebro demandar. Mas você pode até chegar para mim e falar: Paty, eu tenho uma técnica que eu uso e que me ajudou muito, eu gosto bastante, né? Eu acho que essa funciona. Tudo bem se você tem uma técnica de respiração que você gosta de fazer, se o seu corpo se adaptou a ela bem e se ela tem te ajudado, mas faça sabendo que você não precisa dela para correr. Faça sabendo que seu corpo ele sabe muito bem desempenhar a função de respiração. Se você está iniciando na corrida agora e está procurando uma técnica milagrosa de respiração para não ficar ofegante, saiba que essa técnica ela não existe. O que vai fazer você não ficar ofegante é você se adaptar aos treinos para que aquela parte mais iniciante não seja mais um desafio para você, seu corpo se condiciona àquilo e aí você tem que dar um estímulo novo que vai ser desafiador e cada vez que você tiver algo que desafie o seu corpo, você vai ter essa demanda maior. Não existe técnica milagrosa e você não precisa dela para respirar. Confia no seu corpo e vai, tá bom? E eu recebi lá nas caixinhas uma sugestão, né? Falando para usar a Vick embaixo do nariz, que isso ajuda na respiração. Aí a gente já não tá mais falando de coisas naturais, né? É tipo a bombinha da asma, né? São coisas que ajudam a abrir as nossas vias respiratórias, mas não são coisas naturais, né? Não é algo natural do nosso corpo. O nosso corpo naturalmente dá conta disso. O Vick lá, ele vai ajudar você abrir via nasal, ele vai fazer algumas coisas ali, mas que a gente daí já não está falando em processo fisiológico, a gente já vai começar a falar de processo químico se a gente for usar, né? Aquelas fitinhas que o pessoal usa, ajuda a abrir via nasal. Eu nunca usei, mas eu vi estudos falando que tem uma melhora de 5%. Quando que 5% ajuda para nós, meros mortais corredores amadores? Eu acho que muito pouco, né? E vai ajudar, sim, a 5% da entrada de oxigênio e tal. Não estou falando de melhorar pace, não estou falando de melhorar, de bater RP nas corridas e de pegar pódio, né? A gente está falando de melhora da respiração, que não necessariamente vai melhorar o seu pace, né? O que melhora seu pace é você treinar sempre. Assim como sua respiração vai ficar mais tranquila se você adaptar seu corpo para isso, tá? Então, sobre respiração, não tem milagre, gente. O negócio é confia no seu corpo e vai. Vocês têm alguma dúvida sobre respiração que vocês queiram mandar aqui para mim? Aproveita aí enquanto eu tomo uma água. O Harry não tá aparecendo hoje, deixa eu posicionar o Harry aqui mais pro cantinho. Aí, ó, Harry gosta de aparecer nas lives com a gente. Tiago tá falando, não é verdade?
Tem coisa que só faz diferença quando você é de alto desempenho. Ó, quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, de desempenho, qualquer milésimo de segundo pode representar você perder uma medalha de ouro numas Olimpíadas. Se vocês olharem as provas de natação, as provas de corrida, são centésimos, são milésimos, né? São coisas que para eles ali faz diferença. Para eles, se o tênis tem placa de carbono ou se é de isopor embaixo, faz diferença. Para nós, né? Vai dar uma diferença? Vai, mas o que vai dar diferença mesmo é você treinar pra caramba, é você ter constância, né? Esse negócio de respirar pelo nariz ou pela boca, tanto faz. Hiperventilação, o que seria? Tem gente que fala, né, que você tem que respirar pelo nariz e soltar pela boca. Isso funciona muito bem em exercícios de relaxamento, tá? Que a gente quer tentar controlar a respiração para melhorar a frequência cardíaca, para melhorar ansiedade. Então, nesse momento faria sentido, respira pelo nariz e solta pela boca, porque daí a gente está trabalhando um pouco de concentração, de perceber a respiração. Na corrida, você vai puxar o ar pelo nariz e pela boca, porque seu corpo ele vai estar exigindo mais oxigênio de você. Se ele está exigindo oxigênio, uma das formas mais eficazes de você colocar oxigênio lá dentro é você puxar por todas as vias em que dá para entrar oxigênio. Então, no nosso caso, seres humanos, nariz e boca, né? Então, pode usar respiração pelo nariz e pela boca, sim. Não é legal você respirar só pela boca, porque aí você vai secar muito, né, as vias aéreas, vai sentir aquela sensação ruim de ressecamento, pode ficar a garganta raspando depois, né? Mas a respiração adequada é aquela que seu corpo está exigindo. E se ele está pedindo bastante ar, tem gente que acha que tem sono durante o treino, né? Que começa a bocejar. Nossa, mas olha, já acordei faz tempo. Tô bocejando um monte aqui durante o treino, o que será? O bocejar é seu corpo pedindo mais oxigênio também, é aquela forma, né, de a gente puxar bastante ar, né? Então é uma das técnicas aí, uma das ferramentas que o nosso corpo utiliza. Hiperventilação é quando você puxa e solta o ar muito rápido, então é quando você fica, né? Sabe aquela respiração cachorrinho? Né? Inclusive animais, né? Cachorros usam isso para resfriar o corpo. A gente não consegue resfriar o corpo através da hiperventilação. Ajuda a passar essa sensação de falta de ar? Não necessariamente, tá? Se você está ofegante, né? Se seu corpo está exigindo mais ar e você começou a hiperventilar, dá uma pausa, né? Porque é o seu corpo avisando que ele não está conseguindo tirar todo o gás carbônico que tem dentro dele. Às vezes o seu pulmão não está dando conta de fazer os movimentos de respiração que ele precisa, porque ele está fazendo tudo ali muito rápido, não está eficiente. Então nessa de puxar e soltar curtinho, ele não está soltando tudo que ele precisa para entrar mais oxigênio e fazer todo esse trabalho que a gente falou agora. Então em casos de hiperventilação, dá uma segurada, dá uma pausa ali no treino para tentar regular. O que seria tentar regular? Solta todo o ar até o final ali, para o seu pulmão sentir que ele está liberando tudo. Tenta começar a puxar o ar um pouco mais devagar, né? Puxa bastante ar, mas a hiperventilação é o seu pulmão, né, indo e voltando rápido, né? Algo legal, pode passar mal por falta de ar, né? Então o seu corpo entendeu, né, que você está hiperventilando, ele entendeu que você não está conseguindo puxar, então ele vai pausar todos os seus outros sistemas para só a respiração, para ele dar atenção só para a respiração. E aí que pode acontecer desmaios e outros mal-estar aí, são bem chatos aí para o nosso treino, tá bom? São bem chatos, na verdade, para qualquer coisa na nossa vida, tá? Que mais, galera? Alguma dúvida aí sobre respiração? Antes da gente entrar para falar sobre alongamento, né? Muito boas explicações. Obrigada, Rodrigo.
maior prazer em ajudar aí a comunidade da corrida, né? Vamos fazer todo mundo, botar todo mundo para correr. Fico feliz demais em poder ajudar. Podemos então ir para a parte do alongamento? Vamos lá. Aquela dor no baço é por conta de respiração ou outra questão de preparo físico? Cara, ninguém sabe ao certo, né? Aquela dor que dá aqui embaixo da costela, do lado do corpo, ninguém sabe ao certo do que se trata. A gente tem pouco estudo na área do esporte, né? Muito menos do que a gente gostaria ou deveria ter. Tem alguns estudos que falam que essa dor pode estar relacionada com a sua alimentação. Então, se você comer e não der tempo ali de fazer a digestão direito, comeu algo mais pesado, comeu e logo foi treinar, você vai ter essa dor de lado aqui, né? Essa dor aí no baço, né? Então, pode estar atrelada a isso. E tem gente que fala que se come antes não sente, né? Se dá um tempo maior entre o pré-treino e o treino, a refeição pré-treino e o treino, né? Quando dá um tempo maior não tem esse incômodo. Já ouvi falar também que é uma cãibra do diafragma. Diafragma é uma pele, como se fosse uma rede que divide ali o nosso pulmão, né? Então a parte pega aqui a costela toda para deixar o pulmão para cima e os outros órgãos para baixo. E aí nesse movimento, né? Ele é um músculo também. E nesse movimento que o pulmão faz, a gente teria essa cãibra no diafragma, né? Mas também não tem nada comprovado que seja isso, né? Então é tipo cãibra, pode ser tanta coisa que no final das contas ninguém sabe ao certo o que é. É algo muito difícil de estudar, porque provavelmente precisaria de um exame ou de uma biópsia ou de alguma coisa no momento que a pessoa sente essa dor, né? Depois que ela parou de sentir, não tem nada de diferente do corpo dela para o corpo de uma pessoa que não teve a dor. Então é algo que fica bem difícil mesmo de avaliar, né? Então pode ter relação com a alimentação, pode ter relação ali com a cãibra do diafragma, ao certo ninguém sabe mesmo. Beleza, galera? Vamos para a segunda parte da nossa live, né? Vamos falar de alongamento. O que é alongamento? Só para a gente definir, alongamento é uma ferramenta que a gente usa para quem tem encurtamento muscular, tá? Então, quando a gente fala de alongamento, a gente está falando especificamente de encurtamento muscular. Então, uma pessoa que quebrou o braço, ficou lá 2 meses com gesso, né? Acho que nem fica tudo isso, mas ficou, sei lá, 1 mês com o gesso, tirou o gesso e não consegue estender o cotovelo, não consegue esticar o braço todo, e se não tiver nenhuma limitação óssea por conta da fratura, essa pessoa está com encurtamento muscular. Minha mãe teve câncer de mama, inclusive está aqui na live, a Mames treina todo dia. Então minha mãe teve câncer de mama e ela precisou fazer a retirada de uma das mamas. E ela ficou lá mais de 1 mês com o bracinho para baixo, não podia levantar, teve ali, mexeram na musculatura e a mãe hoje tem dificuldade de erguer o braço acima da cabeça. Minha mãe tem uma limitação de movimento, minha mãe tem um encurtamento muscular ali, né? Então, se seu tornozelo ele não se movimenta bem durante a corrida ou durante a sua caminhada, talvez você tenha um encurtamento ali de panturrilha, mas quando a gente está falando de tornozelo, de articulação, funciona um pouquinho diferente. O alongamento ele vai ajudar também, ele vai ser uma das ferramentas, mas aí talvez ele não seja a ferramenta mais importante, talvez ele não seja a ferramenta principal, porque quando a gente fala de articulação, a gente precisa prestar atenção em mobilidade. Alongamento e mobilidade são coisas diferentes, mas o alongamento ele pode ajudar na mobilidade também. Eles são diferentes, mas eles estão interligados, tá? Então, alongamento é uma ferramenta que a gente vai usar para quem precisa alongar, que é quem tem encurtamento muscular. Precisa alongar antes da corrida como forma de prevenção ou alongar depois da corrida
como forma de prevenção de lesão? Não precisa, a gente não tem evidência científica que alongamento pré ou pós-treino sejam eficientes para prevenção de lesão. E não são estudos recentes, são estudos de mais de 20 anos. Tá? Então, se você tem professores que falam para você que você tem que alongar para prevenir lesão, não é isso. Você tem que olhar para seu professor e falar, olha, vai estudar mais, porque a Paty falou que não tem artigo falando sobre isso, muito pelo contrário, tá? Porque ele não previne. Alongamento a gente usa para quem precisa. Faz mal alongar? Não faz mal alongar. Se você gosta muito de alongar, se você quer alongar antes do seu treino, se você quer alongar depois do seu treino, você pode fazer porque não vai fazer mal para você. Tá? Mas se você não gosta e fica se martirizando, né, você não precisa fazer isso se não for uma necessidade do seu corpo. Tem um estudo que diz que faz mal você fazer um alongamento com finalidade de flexibilidade antes do treino, se você for fazer treinos de tiro ou se você for fazer uma modalidade de força. Tem um estudo que fala isso, mas é um estudo só e ele não traz tanta informação, ele não pesquisou uma população tão grande. Então sim, tem um estudo que fala que pode prejudicar quando o trabalho é de força. E a gente pensa em treino de tiro, o treino de tiro ele é altamente de força, né? Porque você fazer uma curta velocidade, mas num espaço de tempo mais curto ainda, né? Na maior velocidade que você conseguir. Então é uma longa distância, uma curta distância, né? Numa velocidade muito curta também. Então é um trabalho de força muito grande, por isso que eles associam que o alongamento pré-treino de tiro não ou melhor, é prejudicial. Tem uma galera que fala também que você fazer alongamentos com finalidade de flexibilidade pode ser prejudicial depois de um treino de força, porque você fica lá com a musculatura em contração. Bom, eu não vi nada que falasse a respeito disso e também não vi nada que falasse contra isso. Talvez eu tenha falhado ali na hora de buscar o artigo, mas até onde eu sei não prejudica. E alongamento para ser de flexibilidade é diferente daquela puxadinha de 3 segundos para cada lado que você dá antes de jogar bola, tá? Aquela puxadinha na perna aqui, aquela ali, 3 pulinhos, entra em campo. Isso aí não é nem aquecimento, nem alongamento, tá? Acaba não trabalhando nada, né? O alongamento para flexibilidade, você vai fazer ali uma força mesmo para estender a sua musculatura. Você vai segurar aquilo por mais de 30 segundos, aí você vai relaxar e vai fazer de novo, tá? Então, você não precisa disso, né? A menos que você tenha problema de encurtamento, né? Você vai treinar alongamento só quando você tiver encurtamento. E talvez o encurtamento muscular seja um pouquinho diferente do que você está achando que do que te ensinaram, né? Talvez o encurtamento muscular ele tenha um conceito aí um pouquinho diferente do que você imagina. O encurtamento é quando você não consegue realizar uma atividade que você precisa ali para a sua demanda esportiva ou para a sua demanda de atividades do dia a dia por causa de uma restrição. Então, por exemplo, se eu sou bailarina e preciso colocar o meu pé na orelha e não consigo colocar o meu pé na orelha por falta de flexibilidade, para mim eu tenho um encurtamento. Para mim, bailarina, existe um encurtamento, porque minha atividade esportiva ela exige que eu coloque o pé na orelha. Então eu tenho que fazer treinos de alongamento até eu conseguir colocar o meu pé na orelha, porque a minha modalidade esportiva exige isso. Se eu sou corredor de velocidade 100, 200 metros rasos, né? Se eu saio da pista de atletismo, se eu saio do bloco, que é aquela posição que põe a mão no chão, né? Nas Olimpíadas deu pra gente ver bem, a pessoa põe a mão no chão e ela estende o joelho, deixa o bumbum lá no alto para fazer uma saída em maior velocidade, né? Se eu faço esse tipo de corrida, eu vou ter uma exigência de alongamento de musculatura posterior bem grande,
né? Então, se eu não estou conseguindo ficar naquela posição no bloco, né? Se eu não consigo manter o joelho estendido ali, aí eu tenho um problema de encurtamento para a modalidade que eu pratico, que é o fato de eu ser velocista, e aí eu tenho que treinar alongamento de múscula posterior. Agora eu, como corredora de rua, né, de prova aí que pelo menos 5 km, e se você olhar nem nas Olimpíadas a galera dos 5K sai de bloco, né, eles saem correndo em pé. Quando que no meu treino de corrida ou quando que no meu dia a dia eu preciso fazer aquela posição de joelhos estendidos, né, em que eu fico em pé de joelhos estendidos e coloco a palma da mão no chão? Quando que isso é importante para mim? Quando que isso é funcional para mim? E vocês vão ver que eu vou falar bastante de coisas funcionais, né? Porque eu trabalho com treinamento funcional e um dos objetivos do treinamento funcional é deixar o seu corpo com as funcionalidades que ele precisa para as atividades que você faz, né? Então, quando que é funcional eu no meu dia a dia ou eu no meu treino de corrida de rua de distância 5 km ou mais, ficar em pé com os joelhos estendidos e colocar as mãos no chão? Eu não preciso disso, né? Isso não é algo que meu corpo exige. Ia ser um problema se eu fosse bailarina, porque bailarinas precisam disso. Mas eu, Hellis Mortal, não preciso, né? Que mais? Então, o encurtamento, ele é caracterizado por você precisar fazer algo, por você precisar fazer uma atividade e não dar conta de fazer ela porque sua musculatura te restringe para isso. E o que é um encurtamento real? Como eu sei se eu estou encurtado? Bom, se você tem dificuldade, né, pensando na corrida de rua, a posição de cócoras ela é legal para a gente ver se a gente tem encurtamento, porque é uma posição natural do nosso corpo, a posição de ficar agachada, e no nosso dia a dia a gente agacha. Então a gente precisa ter uma posição de cócoras em que a gente fique confortável, sola do pé inteiro no chão, peito no alto. Inclusive tem um vídeo no nosso canal sobre a posição de cócoras, como que você treina para fazer bem ela. Então procura aqui nos IGTVs, aqui, procura no YouTube, tá lá também. Se você digitar ali por que todo mundo tá ficando de cócoras, você vai achar esse vídeo e ele tá bem legal. Se você é uma dona de casa e não consegue levantar o braço acima da cabeça, né, você está deixando de ser funcional, então você precisa de alongamento para isso. Agora, se você não precisa colocar a mão no chão com o joelho estendido no seu dia a dia, você não precisa fazer isso no seu treino, tá bom? Então o alongamento ele é usado para quem tem encurtamento e o que caracteriza o encurtamento é você não conseguir realizar alguma atividade aí porque o seu corpo, né, a sua musculatura vai te restringir para isso. E assim, eu gosto de alongar, né? Quando que eu uso alongamento? Eu não gosto particularmente de fazer ou de orientar alongamentos estáticos, a menos que a pessoa tenha problema de encurtamento. Mas eu gosto de usar o alongamento dinâmico para aquecer. Qual que é a diferença de alongamento dinâmico para alongamento estático? O alongamento estático é aquele paradão em que você usa ali puxar a perna lá para trás e ficar segurando parado nessa posição. O alongamento, esse que eu falei agora é alongamento estático. O alongamento dinâmico é talvez você fazer esse mesmo gesto motor, só que em movimento. Então, ao invés de puxar a perna lá atrás e segurar 30 segundos, eu ficar fazendo aquele movimento de bater o calcanhar no bumbum, né, alternando as pernas, também causa ali um alongamento da minha musculatura do quadríceps. Ao invés de, sei lá, de eu ficar aqui nessa posição e segurar, eu posso fazer ela em movimento, né, para alongar meus intercostais. Né? Por que eu gosto de fazer essa posição, ou melhor, esses alongamentos de forma dinâmica? Porque eles ajudam a gente a aquecer o nosso músculo. Aí ele não está trabalhando só na função de te dar mais elasticidade para o músculo, né? Ele vai fazer isso também, mas não com predominância, né? Ele vai fazer isso aquecendo a sua musculatura junto.
E o aquecimento, esse sim é comprovado que ajuda a prevenir lesão. Então, se você quer prevenir lesão, a melhor forma de você fazer isso não é alongando dinâmico, ou melhor, não é alongando parado, estático, é você aquecendo. E o alongamento dinâmico pode ser uma boa ferramenta para isso. Eu que trabalho com um grupo, gosto de fazer todo mundo fazer alguns alongamentos dinâmicos, porque além de aquecer, eu tenho pessoas ali com características diferentes. Então talvez alguma daquelas pessoas ela precise melhorar a flexibilidade dela para alguma atividade. Então funcionalmente vai ser bom e não vai fazer mal para quem não tem encurtamento. Então eu acho que o alongamento dinâmico ele é uma excelente ferramenta para a gente aquecer e aí de quebra ganhar um pouquinho de flexibilidade. Mas a flexibilidade em si não quer dizer que você vai prevenir lesão ou melhorar desempenho. Inclusive parece que tem uns estudos que saíram há pouco tempo ali mostrando que os corredores de elite, tipo os Kipchoge da vida, eles não têm uma boa flexibilidade. Tem até um vídeo, uma foto, não sei, que soltaram esses tempos atrás, eu vi no Instagram, que tá todo mundo alongando e colocando a mão lá na ponta do pé, e o Kipchoge, que é o cara que fez 42 km abaixo de 2 horas, não alcança a pontinha do pé dele ali. Meu irmão, se o Kipchoge não alcança a ponta do pé, quem sou eu para alcançar? Né? O cara corre 42 km aí mais rápido do que eu faço de carro. Né? Então, não, realmente assim, para desempenho, para prevenção não é algo interessante. Porém, se você tem limitação de movimento, aí você tem que alongar sim. A Maria está falando que a posição de cócoras faz parte do aquecimento dela para qualquer treino. Tem ajudado muito na mobilidade de quadril. Pois é, a Maria ela é a nossa aluna aqui. Ela tem algumas faltas de mobilidade, né, de cadeia posterior de forma completa. Né? Então ela tem uma extensão boa de cadeia anterior, mas ela tem uma cadeia posterior encurtada. Então uma das estratégias que a gente usa é ela treinar a posição de cócoras, né? E isso tem ajudado ela a fazer outras atividades muito melhor. Ela já está agachando melhor, ela já consegue colocar o braço acima da cabeça sem deixar a lombar ali hipercarregada, né? Porque quando você tem falta de mobilidade em algumas partes do seu corpo, outras partes vão sofrer tentando compensar aquilo, né? E o alongamento ele é uma boa ferramenta porque ele vai auxiliar na mobilidade. Só que só alongar sem treinar a mobilidade não vai te ajudar muito também. Ok, galera? Tudo certo aí sobre alongamento? Resumão sobre alongamento? Se você não gosta de alongar, você não precisa fazer isso antes ou depois do seu treino. Alongamento, ele não previne lesão. Alongamento estático, ele não te aquece. Alongamento dinâmico é uma boa ferramenta para aquecimento e de quebra melhora um pouquinho a sua flexibilidade. Porém, a flexibilidade sozinha não vai fazer milagre para o seu desempenho, tá? E só ter uma boa flexibilidade não é indicativo de que você não vai ter lesão. Porém, você precisa alongar quando você tem alguma restrição de movimento e por conta de músculo, tá? Então, se seu músculo restringe algum movimento, quer dizer que você está encurtado. E aí sim você precisa trabalhar o alongamento. Quando a gente fala de articulação, o alongamento ele vai ser uma ferramenta, mas ele não é a principal. A gente precisa dar atenção aí para mobilidade. E é isso, galera. Alguma dúvida aí? Pois é, Rodrigo, hoje a live foi até mais rápida, já acabou, né? Estamos chegando aí no finalzinho, mas agora eu abro para vocês falarem um pouco, para vocês contarem as experiências de vocês, ou para vocês colocarem alguma dúvida aí, para ver se eu consigo responder aqui agora. E aí, agora é a vez de vocês. O que vocês têm para me dizer aqui? Agora no finzinho da nossa live, tem alguma dúvida aí que eu possa ajudá-los? Vamos lá. Enquanto eu tomo uma água aqui. Parece que não, mas falar da sede, né? Eu tomei, pelo menos meio litro de água durante a live.
Sem dúvidas, pessoal. É que passou muito rápido. Passou mesmo. Live já tá batendo 40 minutos aqui. Passou rapidão. Dúvidas sobre respiração, dúvidas sobre alongamento ou sobre alguma outra fake news da corrida aí? Alguma coisa que vocês tenham dúvidas? Vamos lá. Fechou então, galera. Se não temos dúvidas, a live de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Eu gosto muito de fazer aqui as nossas lives, porque eu gosto dessa interação que a gente tem, de poder conversar aqui. O Thiago falando que demora para digitar. Não, sem problemas. Vamos lá, ó. Para aumentar a flexibilidade, então, qual que é o plano? O plano é você precisa melhorar a sua flexibilidade? Você está tendo restrição de movimento para alguma atividade que você gosta, que você precisa fazer? Eu conheço o Thiago, ele já foi nosso aluno aqui há muitos anos atrás. E ele tem uma falta de mobilidade torácica e falta de mobilidade de tornozelo. Então eu sei que quando você levanta o braço, que é uma dificuldade que você tinha na CrossFit, por exemplo, é colocar os braços acima da cabeça, né, com o ombro para trás. Se não me engano era isso, né? Então tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar, que são treinos de mobilidade e associar treinos de flexibilidade para ele, porque ele está atrapalhando para uma atividade esportiva que você gosta de fazer, né? Então você precisa fazer alguns alongamentos aí para algumas partes específicas, talvez alongar musculatura peitoral para conseguir manter o ombro lá atrás, mas para a gente saber tudo isso certinho, a gente precisa fazer algumas avaliações, né? O que a gente tem que pensar para falar de alongamento é o que está prejudicando a atividade que você vai fazer, né? Então, se você tem alguma coisa prejudicando a sua atividade, aí a gente trabalha alongamento. Preciso fazer o alongamento, essa aqui é uma boa também, né? Preciso fazer treinos específicos de alongamento em dias intercalados da corrida, igual eu faço fortalecimento? Só se você tem problema de encurtamento. Se você não tem, não precisa, tá bom? Então, é avaliar se você realmente precisa daquilo. E aí, galera, mais alguma coisa? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Giuseppe falando que tem ajudado muitas lives. Fico feliz demais por ajudar vocês, galera, por poder levar um pouquinho do universo da corrida para muito mais gente aí. Rodrigo, grande abraço. Pessoal, então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Bons treinos. Terça-feira que vem, como em toda terça-feira, às 19h30, eu espero vocês aqui para mais uma live. Toda terça às 19h30 eu abro essa live aí para a gente bater papo sobre corrida. Se você chegou depois, não conseguiu assistir a live inteira, ela vai ficar salva aqui nos nossos stories, no nosso feed. Daqui a pouquinho ela já está lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Bons treinos e boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.